Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder estar te servindo, pela oportunidade de poder pregar a tua palavra, de poder ensinar, Deus, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Sabemos, ó Pai, do grau de responsabilidade que temos, Deus, que é muito grande, porque nós não estamos ensinando qualquer coisa, nós estamos ensinando a tua palavra, que é santa, que é poderosa, que por si só já surte muito efeito na nossa vida, no nosso coração. E eu peço, Deus, para que por intermédio desta palavra nós possamos, ó Deus, aprender algo novo do Senhor aqui nessa noite, Deus. Hoje é um culto de estudo bíblico e eu oro, Deus, para que a tua graça, eu oro para que o teu amor nos alcance e que nós, ó Deus, venhamos experimentar do teu cuidado, da tua ação, da tua provisão sobre nossas vidas. Deus, hoje é um culto de estudo bíblico, então aquilo que nós vamos tratar aqui são coisas direcionadas à nossa fé, aquilo que nós vivemos, aquilo que cremos. E eu oro, Deus, para que seja a tua palavra alcançar o nosso coração, como uma espada de dois gumes, como está mencionado no texto aos Hebreus, que ela venha, Deus, e penetre o mais profundo da nossa mente, do nosso coração, que ela vai lá, Deus, onde há junção entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e que ela possa, Deus, provocar algo novo do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a tua graça, eu oro para que o teu amor continue sendo abundante no nosso meio, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, graça e paz mais uma vez. Alguns irmãos já estão com a gente aqui. Graça e paz, irmã Joaquina, o Rian, a Evelyn, o Juninho eu já cumprimentei, mas a Rosana, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós estamos aqui hoje então para mais uma palavra de estudo bíblico, para mais um estudo bíblico. E aí eu separei aqui um assunto para a gente poder estar conversando aqui nessa noite. Eu gosto sempre de lembrar, já frisei isso aqui agora há pouco, que quando nós falamos a nível de estudo bíblico, significa que eu vou trazer para você aqui um assunto que a gente possa se aprofundar mais, né? Diferente talvez de outros cultos onde a gente traz uma palavra para tentar te motivar, tentar te instruir também, é claro, porque este sempre é o poder da palavra nas nossas vidas, né? Trazer instrução ao nosso coração. E às vezes a gente traz aí no culto de quinta-feira, no culto de domingo, uma palavra mais voltada à fé, mais voltada às convicções que nós precisamos ter diante do Senhor. E num culto de terça-feira ou de domingo de manhã, na escola bíblica dominical, a gente costuma trazer um assunto onde a gente possa aprofundar um pouco mais. E aí eu preciso lembrar que esses assuntos são assuntos que também precisam ser tratados na igreja, que também precisam ser tratados com os irmãos. Ao ler a Bíblia, você talvez passe o seu olho por cima de algumas palavrinhas, de algumas coisas que podem te fazer falta na sua fé, na sua caminhada lá na frente, ou alguma dúvida que pode surgir. Então, quando a gente fala desse culto de estudo bíblico, é disso que eu estou falando, que nós vamos pegar algum assunto que talvez, aparentemente, ele nem seja tão interessante para você, mas sem sombra de dúvida, ele é de suma importância, porque agrega conhecimento bíblico, agrega conhecimento teórico às nossas vidas, ao nosso coração, e nós precisamos conhecer a Bíblia, porque é através da Bíblia que nós conhecemos a Deus, é justamente através desses estudos bíblicos, dessas oportunidades que a gente tem de poder aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor, é que a gente conhece mais a Deus, né? Não existe outro meio, não existe outras formas de conhecer a Deus que não seja em primeiro lugar através da tua palavra, através da leitura bíblica, do estudo bíblico. E por isso, meu irmão, em nome de Jesus, que eu queria aí a sua atenção ao longo aí desse estudo, para a gente poder, ao término desse estudo aí, ao final desse estudo, saber aí que aprendemos algo novo da palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Então vamos lá. Nós estamos transmitindo esse vídeo aqui pelo canal da igreja, no Facebook, que é Batista Nacional Atos, @facebook.com, e também eu estou transmitindo pelo meu Instagram particular, que é Tiago e Edileia, amém? Então nós temos aqui alguns irmãos nos acompanhando através do Instagram, a irmã Maria da Conceição deixou um graça e paz, um amém aqui, e temos também alguns irmãos já nos acompanhando através do Instagram e alguns irmãos acompanhando através do Facebook, amém? Então vamos lá, quero pedir você que é um culto de estudo bíblico, então eu espero que você tenha pego a sua Bíblia aí,
né? Então, eu queria convidar você a abrir comigo em Efésios, capítulo de número 4. Eu vou fazer a leitura do versículo de número 11, amém? Nós vamos ler Efésios, capítulo 4. Eu vou estar lendo o versículo de número 11. Hoje a gente vai falar sobre ministério, amém? Sobre os dons que o Espírito Santo concedeu à igreja a nível ministerial. Eu tenho certeza que essa palavra pode esclarecer dúvidas aí que você tenha. Eu tenho certeza que essa palavra vai te dar uma visão diferente de reino de Deus, daquilo que é pregado para nós no presente século. Eu tenho certeza que isso aqui pode trazer alguma opinião que talvez você ainda não tinha ouvido, alguma opinião que você ainda não tinha experimentado, amém? Efésios capítulo de número 4, eu vou estar lendo aqui o versículo de número 11. Diz assim: assim ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Nós já oramos ao Senhor e a nossa oração sempre é para que Deus santifique o seu nome através desta mensagem, para que o Senhor traga fortalecimento espiritual, entendimento, esclarecimento ao nosso coração através do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Irmãos, nós lemos aqui um trecho escrito pelo apóstolo Paulo aos Efésios, que é uma das igrejas que o apóstolo Paulo abriu na sua segunda viagem missionária, né? Ele passa pela cidade de Éfeso e lá na cidade de Éfeso ele encontra um grupo de irmãos que já haviam recebido ali uma visita de algum missionário, algum apóstolo, que a história não relatou o nome, e havia tentado implantar ali uma igreja, mas não havia conseguido. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra ali um grupo de pessoas que serviam a Deus, não muito grande, um grupo pequeno, de pessoas que não tinham se contaminado com a adoração daquele tempo, com o que era pregado naquela época, que tinha permanecido ali no ensinamento da palavra do Senhor, naquilo que Deus tinha ou estava estabelecendo no início da igreja para aquele momento. E aí, a partir desses poucos irmãos que haviam ali, de cristãos, o apóstolo Paulo então funda ou abre uma das maiores igrejas da Ásia naquela época, né? A igreja se tornou extremamente importante, tanto que ela recebe depois uma instrução do apóstolo, através desta carta aqui que nós estamos estudando, desse versículo que faz parte desta carta aqui que nós estamos estudando nessa noite, e se tornou uma grande igreja, né? Uma igreja pastoreada por grandes homens de Deus daquela época, homens, por exemplo, como Timóteo, né? Que recebeu 2 cartas também do apóstolo, e Timóteo foi pastor em Éfeso. João, o discípulo amado, foi pastor em Éfeso durante 2 períodos, antes dele ser preso e depois que ele foi liberado. Alguns acreditam, melhor dizendo, que ele foi liberado da ilha de Patmos e morreu pastoreando a igreja de Éfeso, né? Então essa igreja ela teve grandes pastores, ela teve Apolo como um de seus pastores, ela teve o apóstolo Paulo, ela teve Timóteo, ela teve João, ela se tornou uma igreja referência para o seu tempo, né? A ponto até de receber uma carta de Deus. Uma das cartas lá de Apocalipse, da visão de João, é justamente para Éfeso, como sendo uma igreja referência para sua época, uma igreja que era uma referência mundial para a época, uma das 7 maiores igrejas do mundo, né? Que recebe ali a carta através das visões de João. Então aqui nós temos um trecho do apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja. É importante ressaltar também que quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, há um carinho especial. Essa carta aos Efésios, ela é uma carta considerada por muitos teólogos como uma das mais completas escritas pelo apóstolo Paulo. Está entre as poucas cartas do Novo Testamento que conseguiram abranger todos os assuntos possíveis relacionados à fé cristã. Há quem diga que se você conseguir cumprir aquilo que está em Efésios, você vai conseguir aquilo que te é suficiente para poder alcançar o céu, né?
Então Efésios o apóstolo Paulo conseguiu abordar diversos assuntos. Ele fala sobre vida cristã, sobre batalha espiritual, sobre ministério, sobre dons do Espírito, sobre o que cremos, sobre salvação, sobre predestinação. Ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala de escatologia. Ele conseguiu abranger ou agrupar todos os assuntos possíveis da fé cristã dentro aqui de 6 capítulos. Então é uma carta que demanda muito estudo. Ao longo da história foi uma carta que chamou a atenção de grandes homens, como por exemplo Martim Lutero, né? Martim Lutero escreveu nos seus livros que ele tinha um grande apreço a essa carta do apóstolo Paulo, e inclusive mencionou que ela era uma dos principais livros de toda a Bíblia. Então essa carta ela chamou a atenção em muitas coisas. Então, já que ela aborda todo tipo de assunto, é claro que ela não ficaria sem falar a respeito de ministério. E aí, quando o apóstolo Paulo menciona aqui os 4 ministérios, né? Na maioria das vezes a gente cita como 5 ministérios, mas hoje aqui a gente vai aprender que o 4º e o 5º ministério, eles caminham juntos. Então, quando nós mencionamos aqui os 4 ministérios de Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, nós precisamos entender bem aquilo que o apóstolo estava querendo ensinar à igreja com essas palavras. É importante mencionar que em todo o decorrer do Antigo Testamento, nós não encontramos muitos cargos distribuídos dentro da igreja, né? Alguns cargos nomeados, propriamente falando. Por exemplo, você vê aparecendo lá no começo da igreja os diáconos, que é um cargo que vai ser abordado também pelo apóstolo Paulo a Timóteo, né? Na sua carta a Timóteo. Ele vai falar um pouco a respeito dos diáconos, né? Que posterior aos apóstolos foi o primeiro cargo a existir dentro da igreja. E nós temos, além dos diáconos no Novo Testamento, nós temos esses aqui mencionados pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Eu digo isso porque, como bons biblistas que somos, eu particularmente prefiro ficar sempre com a Bíblia. Às vezes nós ouvimos falar de muitas coisas que causaram uma hierarquia muito grande dentro da igreja, seja ela dentro do catolicismo romano, seja ela dentro do grupo protestante. Há uma hierarquia de membros, de cargos, de títulos tão grande dentro da igreja que nós não encontramos dentro da Bíblia, por exemplo. Você começa já a partir do papado, por exemplo. A Bíblia não cita o papado, a Bíblia cita apóstolos, diáconos, pastores, mestres, evangelistas, profetas, não é? Esses são os cargos, esses são os títulos que a Bíblia ou que o apóstolo Paulo enumerou, que foram suficientes para que a igreja caminhasse durante longos séculos, tendo apenas esses cargos. Eu já começo aqui aprendendo, desde já com tudo isso, que muitas vezes para que eu sirva a Deus ou para que eu seja alguém diante do Senhor, eu não vou depender muito de títulos ou de cargos ou daquilo que é atribuído a mim, assim eu possa servir a Deus ou possa ser considerado alguém diante do Senhor, né? Eu não preciso desses títulos, eu não preciso desses cargos. E o que acontece aqui com o apóstolo Paulo era uma tentativa de enumerar funções que eram exercidas naquela época, não que representavam uma hierarquia eclesiástica, mas funções estas que eram necessárias para que a igreja funcionasse, né? Ou seja, a igreja que ela está sendo organizada e ela continua sendo organizada até os dias atuais. Por isso eu digo também que não sou contra os cargos que existem nos dias atuais, porque cada um deles foi fazendo parte de talvez de uma organização que foi se tornando ao longo do tempo necessária sobre a vida da igreja, né? Então, ou seja, aquilo que era necessário para que a igreja do primeiro século acontecesse, ela vai começar a ter ali algumas funções. Sobre essas funções, eu gosto sempre de mencionar o seguinte: ou melhor dizendo, havia sim uma superioridade de um cargo para outro enquanto os apóstolos estavam vivos, né? Quando nós olhamos à luz do Novo Testamento, até pelo período em que eles viveram, em que os apóstolos viveram, é claro que esses homens eles possuíam
uma autoridade hierárquica a mais dentro da igreja do primeiro século. Por que que isso se deu àqueles homens? Isso se deu a esses homens porque ainda não se tinha cópias de Bíblia ou Novo Testamento ou uma mensagem definida a ser pregada dentro da igreja. Então, o que aconteceu? O que esses homens, os apóstolos, falavam era considerado uma verdade absoluta. O que os apóstolos pregavam não era considerado como parte deles, mas sim do Espírito Santo trazendo direção àquela organização que estava começando a se estabelecer no primeiro século, a organização chamada igreja. Então é claro, é evidente que esses homens eles tinham um nível de proximidade maior com o Espírito Santo. É claro que esses homens separados, a maioria deles pelo próprio Jesus, a dedo, é claro que esses homens possuíam, enquanto eles viveram, eles possuíam sim dentro da igreja uma hierarquia, né? Eles eram tidos como primeiros, porque aquilo que um apóstolo falava, ou aquilo que um apóstolo decidia, era tido sim por verdade absoluta dentro da igreja. Por isso que assim, neles a igreja podia confiar totalmente, porque deles não iria vir mentiras, iria vir apenas verdades. Quando a igreja tinha algum problema doutrinário, ela procurava esses apóstolos, porque ela sabia que eles tinham a direção de Deus naquilo que eles deveriam falar. Lembrando que a maioria deles caminhou com o Senhor, não todos, né? Porque alguns apóstolos foram agregados após a assunção de Cristo. É o exemplo de Matias, que substitui Judas, porque o número precisava ser completo, não podia ser 11, tinha que ser 12, né? Posteriormente, o apóstolo Paulo, Tiago, irmão do Senhor, Judas, irmão do Senhor, foram homens que foram Apolo, o próprio Apolo, que muitos indicam ser o escritor da carta aos Hebreus, e foi também pastor em Éfeso. Então, assim, esses homens foram agregados como apóstolos após a assunção de Cristo, mas eram homens que tiveram contato, eram homens que caminharam, e aí quando a gente for falar de apóstolo, que a gente vai falar um pouco melhor disso, né? Agora, quando esses homens morreram, quando aqueles apóstolos, os primeiros apóstolos da igreja morreram, aí o que aconteceu? Esse nível de hierarquia, ele não existe mais nessa graduação apostólica. A igreja vai continuar tendo as suas autoridades, mas agora de forma diferente. Por exemplo, quando a gente olha à luz do Novo Testamento, nós não encontramos outra autoridade sobre a vida da igreja que não seja o pastor, não é? Ele é autoridade. E não é uma autoridade no que diz respeito à reverência humana, à honra humana, é um respeito no outro sentido, que daqui a pouco também a gente vai falar quando falarmos a respeito de pastor. Então, o que acontece? Tido aí, então, essa questão da hierarquia na igreja que houve no período apostólico, que depois deixa de existir, porque agora, depois da morte deles, nós temos apenas os pastores e os diáconos, né? Entendida e compreendida essa situação, vamos ao texto do apóstolo Paulo. Cada uma dessas palavrinhas mencionadas no versículo de número 11, elas possuem um significado, uma instrução, né, de função que era realizada dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo diz que quem designa ao ministério, quem estabelece o homem ao ministério? É Deus, né? Assim, vírgula, ele, o do ele está maiúsculo, designou alguns, ou seja, eu já aprendo que quando nós falamos a nível de ministério, nós não estamos falando de qualquer um, nós não estamos falando de todo mundo, nós estamos falando de alguns. É difícil talvez abrir um leque aqui sobre eleição divina, né? Mas ela é uma verdade bíblica. É impossível pregar a Bíblia sem nela mencionar que existe da parte de Deus uma eleição, né? Ele não faz acepção de pessoas, mas ele elege sim algumas, tanto no Antigo Testamento ele elegeu o povo de Israel, como no Novo Testamento ele elege a igreja comprada pelo sangue de Jesus,
dentro dessa eleição chamada igreja, o Senhor também elege alguns ao ministério. E quem chama é Ele. Não é a própria pessoa que se vocaciona, não é a própria pessoa que chega ao entendimento que ela, do dia para a noite, vai exercer alguma função na igreja e pronto, e acabou. Não, não é ela. Quem designa é o Senhor. Tanto que quando a gente fala assim a nível de chamado da pessoa relacionada a qualquer área dentro da igreja, o primeiro ponto que a gente precisa observar é se Deus designou aquela pessoa para aquela função. Muitas vezes a igreja errou no decorrer da sua história e a igreja erra até nos dias atuais, porque muitas vezes a igreja estabelece cargos, a igreja nomeia a títulos pessoas não vocacionadas por Deus, e às vezes a igreja faz isso por algum tipo de interesse. Como por exemplo, para o irmão não sair da igreja, eu vou dar ele um cargo aqui, porque aí ele permanece na igreja, porque agora ele tem um cargo. Isso gerou dentro da igreja um estrago tão grande ao longo dos últimos anos, que hoje muitas pessoas, muitos membros da igreja, saem da igreja com essa prerrogativa. Várias pessoas procuram às vezes o seu pastor e falam: pastor, eu estou saindo aqui da igreja e vou ir para outra igreja porque aqui eu não faço nada. E lá na outra igreja o pastor vai me dar o cargo de líder de oração. Lá na outra igreja o pastor vai deixar eu cuidar dos jovens, vai me fazer líder de homens, vai me dar oportunidade para pregar uma vez no mês, vai me colocar para dar aulinha para criança. Aí a pessoa entende desta forma devido a um estrago que a igreja provocou ao longo desses últimos anos fazendo isso. Né? E aí a pessoa diz: eu vou pôr você no louvor, porque aí você não sai da igreja, você continua com a gente. Ou então, senão eu vou deixar você cantar, porque é um culto de estudo bíblico, então a gente pode aprofundar um pouco mais. Porque sua contribuição aqui na igreja é boa, então eu vou pôr você para fazer alguma coisa. Mesmo que você não cante nada, eu vou pôr você lá no louvor. Né? Mesmo que você não saiba ensinar, eu vou te colocar para dar aulinha para criança. E aí, ao longo do tempo, tudo isso aí veio causando um estrago muito grande. Eu citei os exemplos aqui dentro do protestantismo, né, dentro da igreja evangélica, mas esses mesmos exemplos acontecem também dentro do catolicismo romano, né? Você é uma pessoa influente, então eu vou te pôr aqui como ministro da Eucaristia. Você é influente, vem cá, vai tocar, você vai cantar. Isso, infelizmente, é próprio do ser humano, esse tipo de coisa, faz parte das obras da nossa carne, do nosso desejo carnal, dá esse tipo de benefício a algumas pessoas, mas isso causou um estrago enorme ao longo da igreja. Aí, meu irmão, quando eu penso, né, eu quero que você se coloque aí nesse pensamento. Quando eu começo a querer, a sentir o desejo de poder fazer algo na igreja a título de função, para servir a Deus de forma mais intensa, a primeira conclusão que eu preciso chegar é se eu tenho um chamado de Deus para poder fazer isso. Eu tenho um chamado de Deus para cantar? Eu tenho um chamado de Deus para administrar? Eu tenho um chamado de Deus para ser o tesoureiro, para ser a secretária, para ser o pastor, para ser o obreiro, para ser o evangelista, para ser o apóstolo? Eu tenho para ser o profeta? Quando eu vou trabalhar, quando eu vou ajudar na igreja, mesmo que eu vá ajudar na cozinha da igreja, eu tenho um chamado de Deus para fazer lá o arroz na igreja, eu tenho um chamado de Deus para cozinhar, mesmo quando eu vou ajudar na limpeza da igreja, independente, meu irmão, do pastor que eu citei aqui, que é o cargo hierárquico mais alto dentro da igreja até os dias atuais, até a faxineira, né, que, entre aspas, não é o menor cargo na igreja, mas subentende-se carnalmente que seja, algumas pessoas têm como menos importante, embora não seja, todos eles partem de um mesmo princípio. Tanto o pastor como aquele que ajuda a cozinhar ou a limpar. Partem de um mesmo princípio. Deus me chamou para isso? Deus me confiou a limpeza da igreja, Deus me confiou a secretaria da igreja, Deus me confiou dar aula para criança, Deus me confiou isso, Deus me designou. Então, quando eu parto desse princípio aí de exercer alguma função na igreja, qual que é o meu primeiro pensamento? O meu primeiro pensamento é aquele de Deus me designou para isso. Não é? Então eu não posso pular apenas porque a pessoa está
fazendo alguma diferença dentro da igreja, eu tenho que dar ela um cargo, aí deixa eu escolher aqui qual cargo eu dou para ela. Não, eu preciso entender, tanto eu como pastor, quanto você que é membro da igreja e vai começar a trabalhar para o Senhor assim que essa pandemia acabar, o que Deus te chamou para fazer? O que Deus te designou para fazer? É a primeira coisa que eu aprendo com o versículo de número 11. É que o Senhor que me designa para que eu faça algo. Por quê? Se eu começar a fazer algo sem o mandado de Deus para a minha vida, sem Deus ter me comissionado a fazer isso, não vai dar certo. Pessoas que entram no ministério, seja ele qual for, sem o chamado de Deus, ela não perpetua. É aí que nós achamos quem são os louvoristas da igreja. É aí que nós achamos quem são os diáconos da igreja, né? Aqueles que entraram no ministério e permanecem naquele ministério e são a cara daquele ministério e criam uma identidade com aquele ministério, né? E é assim que nós encontramos vocacionados. Entre esses aí, a igreja muitas vezes comete o erro até fazendo isso. Nós encontramos algumas pessoas que passeiam pelo louvor, né? Entram, saem, voltam, retornam. Depois pede para voltar, pede para sair, e isso acontece no diaconato também, né? A pessoa vem, pastor, vou ser diácono, não vou ser diácono mais, não deu certo, eu vou dar aula para criança, não vou dar mais, e vira aquela bagunça toda porque ela ainda não conseguiu uma orientação que desse para ela esse sentido de que é o Senhor, né? E eu espero, meu irmão, que Deus esteja te chamando para fazer alguma coisa para Ele, não é? Seja na nossa igreja ou na sua igreja, onde você frequenta, que nós temos aqui pessoas de outras cidades nos acompanhando, de outras igrejas nos acompanhando. Então, assim, dentro da sua igreja, eu como pastor, espero que Deus esteja te chamando para alguma coisa e que esta palavra aí sirva para você de alguma forma, né? Em nome de Jesus. Agora, voltando aqui ao nosso versículo de número 11, que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, ele vai mencionar agora alguns cargos que a gente chama de linha de frente. Eu até nem gosto de chamar de cargos, né? A palavra correta aqui é ministérios, né? Mas eu prefiro chamar de funções a serem exercidas, porque como eu disse, há aqui dentro desse texto funções necessárias para a igreja daquela época. Né? Aquela época vivia uma época diferente da nossa e a igreja ali precisava de algumas funções e o apóstolo Paulo vai citar aqui essas funções. E aí, dentro de pesquisas, estudos bíblicos, né? Consultas que eu fiz, seminário, né? Eu sou formado em teologia, né? Eu sentei na cadeira de um seminário, eu estudei a respeito do assunto, eu quero passar para você qual é o significado de cada uma dessas funções ditas aqui. Lembrando que essas citações do apóstolo aqui, elas não estão dentro de uma ordem hierárquica. Não há que o apóstolo é maior do que o pastor mestre. Não há uma ordem hierárquica, ele citou aleatório. Até porque se a gente pegar pelo ponto de vista da escritura grega, o mais importante aqui é o último, né? Tanto no hebraico quanto no grego, a informação mais importante sempre vem por último dentro do texto. Um exemplo clássico que me vem à mente aqui é aquele texto lá em Provérbios que fala que 6 coisas Deus detesta e a 7ª ele abomina, né? Então, ou seja, a coisa que Deus mais odiava, a mais importante do texto, não era a número 1, e sim a número 7. Então, tanto no grego quanto no hebraico, nós temos essa característica do último ser. Mas isso não acontece aqui no texto, tá? Isso não está acontecendo aqui no texto. O que acontece aqui no texto é porque ele lista as funções sem mencionar o grau de importância. Por quê? Os 4 ministérios mencionados aqui estão dentro de uma mesma altura, estão no mesmo patamar. Eles seriam essenciais para que a igreja sobrevivesse no primeiro século. A igreja precisaria desses 4 ministérios, né? Era algo urgente, era algo emergente para aquele tempo. Entende? Então nós não temos aqui um grau hierárquico. Nós temos aqui um mesmo patamar que forma uma necessidade da igreja
e ele vai estabelecer para essa igreja os critérios desses cargos, né? E aí ele começa dizendo, ele mesmo designou alguns para apóstolos, né? Ou seja, a primeira função, o primeiro ministério que aparece aqui no texto é o ministério apostólico, e aí eu preciso entender o que quer dizer o ministério apostólico, né? Apóstolo é aquele que chega primeiro, é aquele que traz uma nova religião. Esse é um apóstolo. O significado literal da palavra apóstolo seria fundador da religião, né? O termo técnico, o significado técnico da palavra, fundador de uma religião. Aí talvez você pensaria assim rápido, aí eu espero que você tenha pensado, né? Sinal de raciocínio. Não, pastor, o fundador do cristianismo não são os apóstolos. O fundador é Jesus. Pois é, meu irmão, essa é uma informação trocada que a gente tem. Jesus não fundou, né? Esse até é uma grande questão da igreja até os dias atuais. Jesus não abriu a igreja. Jesus não abriu o cristianismo. Jesus não difundiu uma religião. Jesus foi o idealizador de todo o movimento. Ele trouxe a ideia e confiou aos apóstolos o fundamento, né, a execução do trabalho. Então, assim, Jesus foi um idealizador de sua época, ele trouxe uma nova ideia, um novo modo de servir a Deus, ele veio pagar o preço da lei, ele veio cumprir a lei, ele não veio revogar a lei, ele veio estabelecer nova forma de pensamento, de relacionamento com o Pai. E aí ele criou então uma ideia, e durante 3 anos e meio ele difundiu essa ideia aos seus discípulos, confiando a eles a abertura da igreja. É aí que os discípulos deixam de ser discípulos e se tornam apóstolos, né? Ou seja, são informações diferentes. Aqueles que você tem lá nos evangelhos, chamados por Jesus, né? André, Filipe, 2 Tiago, 2 João, Pedro, 2 Simão, esses homens, Bartolomeu, esses homens que você tem lá nos evangelhos são discípulos. Quando eles se tornam apóstolos? Eles se tornam apóstolos em Atos 2, a partir do momento que eles vieram agora difundir, fundar uma nova religião, implantar uma nova religião, abrir a igreja. Por isso que eles são chamados de apóstolos, porque não existia cristianismo, não havia igreja, só havia os judeus. Haviam as ramificações judaicas, né? Os semitas, os helenitas lá e tal, mas não havia essa igreja, organização, instituição. Esses homens, como eu disse, que eram os 12 discípulos de Jesus, mais Paulo, mais Apolo, mais Tiago, mais Judas, mais alguns outros que eu estou esquecendo o nome aqui, que vieram após a assunção de Cristo, se tornaram os apóstolos, os fundadores. Se você estiver raciocinando aí junto comigo, você já chegou à conclusão de que se nós estamos hoje no século de número 21, no ano de 2020, com a igreja estabelecida no mundo inteiro, você já concluiu comigo que o cristianismo não possui mais apóstolos, né? Já não possui. Quem são? Quem abriu essa ideia? Quem pegou o movimento, a ideia de Jesus, organizou isso num movimento e abriu a igreja e começou a construir templos e começou a juntar gente propriamente dita para isso? Foram os discípulos que posteriormente se tornaram apóstolos. Então, ou seja, hoje eu já colocaria um ponto final, né, pegando pelo significado técnico da palavra, que não é possível com que hoje existam apóstolos, né? Porque o que o apóstolo hoje iria trazer? Um novo cristianismo? Não, ele vai usar a Bíblia, elaborada pela igreja ao longo de todo esse tempo, ela já está aqui. Ele vai trazer uma nova filosofia, então, ou seja, hoje não tem como ter mais apóstolo. Existe ainda nos nossos dias, até para justificar a presença dessa palavra no texto bíblico aqui para nós hoje,
e aplicar isso aqui para nós hoje, homens que são chamados por Deus com essa função apostólica, mas hoje num outro sentido da palavra. Vou citar um exemplo para você. Suponhamos que tem uma tribo indígena lá no Amazônia, que nunca teve contato com o homem. Ou seja, eles vivem lá a sua fé, a sua religião. Eles acreditam na lua, no sol, no rio. Eles acreditam que a mandioca é um deus, né? Que são as culturas presentes no Brasil, nessa região amazônica aí. Alguém, né, vai ser levantado por Deus para ir lá levar o evangelho a eles, para pregar a salvação a eles. Aí esse levantado por Deus chega lá, ele é o primeiro a chegar lá, com a Bíblia na mão, e fala assim: olha, gente, eu vim trazer para vocês aqui algo novo, eu vim trazer para vocês aqui o evangelho, né? O Novo Testamento. E aí a gente vai ver aqui que existe um Deus que criou, e o homem não quis, mas esse Deus veio e salvou, e agora a gente tem Jesus, e aí a gente tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, e aí ele ganha aquela tribo indígena ao Senhor. Qual foi a função bíblica que ele exerceu? Foi a função bíblica apostólica, porque não havia cristianismo, e ele chegou lá com o cristianismo. Entende? Ele fundou, né, a função apostólica. Ele não é apóstolo. Ele exerceu uma função apostólica. Ele fundou uma igreja lá na tribo indígena e alcançou um povo não alcançado que nem sabia que a Bíblia existia e nem sabia a respeito de Jesus. Né? Aí você fala assim: ah, pastor, eu conheço isso por outro nome. Eu conheço isso como missionário. Muito bem. O missionário de verdade, que vai lá na tribo indígena, que vai lá no meio do muçulmano, do islamismo, e prega a povos não alcançados, que embora sejam muito poucos, mas ainda existem aí pelo mundo. O camarada que é chamado por Deus para chegar lá, para plantar uma igreja, para apresentar a Bíblia, para levar Jesus, ele exerce a função apostólica. A não ser isso, não existe, não tem como praticar a função apostólica. Aí, por exemplo, você fala: ó, pastor, o senhor abriu aí em Lagoa da Prata a Igreja Batista Nacional Atos. Aí agora o senhor plantou a Igreja Batista Nacional Atos pelo mundo inteiro. Amém, eu recebo em nome de Jesus, né? Então nós vamos chamar o senhor agora de apóstolo. O senhor vai ser o apóstolo Tiago, porque o senhor levou a igreja lá para a China, para o Japão, para a Austrália, para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Uruguai, no Brasil inteiro. Então agora você vai ser apóstolo, vou chamar o senhor de apóstolo porque a igreja cresceu. Não, por quê? Se eu levar a igreja aonde já tem igreja, eu não sou apóstolo. Eu só faço a função apostólica se eu chegar com essa igreja onde ninguém sabe nem o significado da palavra, onde ninguém sabe o que é Bíblia. Aí talvez você pense assim: pastor, mas nos nossos dias existem apóstolos, tem uma pá de apóstolos por aí. Tem. Só que eles pegaram, quem se chama ou é chamado de apóstolo nos nossos dias, eles pegaram essa palavra tentando buscar algo que fosse hierarquicamente superior ao pastor. Então, se você vê a autoridade apostólica dentro do Novo Testamento, você entende que o apóstolo no Novo Testamento, no primeiro século da igreja, até João morrer, né, o que é o último apóstolo vivo, entre todos eles, ele é o único o que morre por último. Até João morrer, esses apóstolos tinham, como eu disse aqui no começo dessa mensagem, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade pelo Espírito Santo, superior a qualquer uma outra dentro da igreja, porque o que eles falavam era verdade absoluta. Então, à luz dessa, entre aspas, interpretação, algumas pessoas pegaram e falaram assim: então eu vou ser apóstolo, porque minha igreja é grande, eu quero um título que seja maior, eu quero aparecer, eu quero uma estrelinha, né? Então eu vou me autodenominar apóstolo. Errado. Biblicamente falando, está errado. Após a morte de João, a Bíblia possui um cargo dentro da igreja, 2 cargos dentro da igreja, por isso que eu sou batista, né? Quando você entra dentro de uma igreja batista, você tem lá pastores e diáconos, né? No máximo um obreiro que está estudando para ser pastor. Você não tem aquele mundo velho de cargo, porque são os 2 oficiais do Novo Testamento, são pastores e diáconos. Não existe mais
essa mistura, essa mistureba toda aí que a gente acabou fazendo dentro da igreja ao longo dos séculos, entende? Existem as funções que não nos colocam num nível nem mais alto e nem mais baixo do que qualquer um outro dentro da igreja. Ela nos traz sim uma responsabilidade. Nós estamos aqui falando sobre a palavrinha apóstolo. Imagine você, se coloque você no lugar de alguém que vai pregar o evangelho para um povo que nunca ouviu o evangelho. Né? Você estaria disposto a fazer isso? Você estaria disposto? Tem um livro muito interessante sobre isso que chama O Totem da Paz. Né? Eu li esse livro já há um tempo, não tenho ele mais, emprestei para alguém. Mas é um livro que conta as primeiras experiências de missionários que chegaram em povos nunca alcançados para poder pregar a palavra de Deus. Né? Olha aí que coisa interessante. Leia, procure esse livro na internet e leia, que você vai conseguir se colocar no lugar dessas pessoas que chegam onde ninguém chegou até hoje. A pessoa tem que abrir mão de casa, de família. Muitos abriram mão de casamento, de ter família, de ter filhos. Abriu mão de riqueza, de viver uma vida de luxo, de fazer um curso de faculdade, para poder ir para o meio do mato, pregar para índio, comer trem cru, coisa verde, peixe cru, comidas que você nem sonha que pessoas são capazes de comer, para poder ir lá levar o evangelho pela primeira vez a um povo não alcançado. Então se coloque no lugar. É um grau de responsabilidade muito grande, é um grau de responsabilidade muito intenso. Isso não faz da pessoa uma estrela, isso não faz da pessoa um popstar que anda de jatinho particular, que anda num carro de luxo, que dorme nos melhores hotéis. Ao contrário, a pessoa que vai exercer a função apostólica nos nossos dias, ela tem que estar disposta a abrir mão de tudo isso e ir lá para o meio do mato pregar para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, para aqueles que não sabem que existe no mundo uma Bíblia. Então, ou seja, entende? Não é um estrelismo. Quando eu olho para esses cargos, eu não posso ver nesses cargos um estrelismo. Eu preciso ver nesses cargos um grau de responsabilidade. Biblicamente, hoje falando, meu irmão, nós não temos mais apóstolos. Temos a função apostólica, mas não temos mais o apostolado. Esses homens que são chamados de apóstolo compram suas fazendas com bois com o dinheiro das ofertas. Esses homens que são chamados de apóstolos por aí não saem de casa para pregar, a não ser que seja na televisão. É só isso, é só um ponto de estrelismo. Não é um título, não é um cargo. Nós não temos mais essa hierarquia dentro da igreja do Senhor. Né? Agora, tem a pessoa que faz a função? Tem, ela não é chamada de apóstolo. Nos nossos dias ela é chamada de missionário. Né? O apóstolo Paulo continua, né? A uns designou para apóstolos. Né? Deixa eu pegar o outro texto que eu estava lendo aqui, que as versões são diferentes. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Né? Aí o profeta é necessário com que a gente abra um leque maior para poder estar falando a respeito do assunto. Né? Por quê? Porque nós temos na Bíblia o profeta, nós temos na Bíblia o dom de profecia e nós temos no Novo Testamento aquele que fala em público. Todos eles encaixariam aí dentro dessa palavra profeta. A primeira coisa que eu preciso compreender aqui sobre o profeta é que o próprio Jesus disse em Mateus, não, melhor, Jesus não, o escritor de Mateus, né, disse no seu livro que todos os profetas profetizaram até João. Né? Então, ou seja, o que esse versículo quer dizer lá em Mateus 11 ou 12, se eu não me engano? Esse versículo quer dizer que esse contexto profético do Antigo Testamento durou até João Batista. Depois de João Batista, presta atenção, meu irmão, nós não temos mais profetas como Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu, Amós, Zacarias, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, né? Ou seja, nós não temos mais profetas dentro daquele contexto veterotestamentário, aquele profeta que chegava o dedo na cara do rei e falava assim, você, rei, está em pecado. Nós não temos mais aquele profeta que chega o dedo na cara do sacerdote e fala assim, você, sacerdote, está errado.
Nós não temos mais aquele homem que é a boca de Deus na terra. Porque a partir do momento que chega o Novo Testamento, a boca de Deus na terra é Jesus. Depois, a boca de Deus na terra são os apóstolos. E depois, a boca de Deus na terra é a Bíblia, né? Então nós não temos mais aqueles homens do Antigo Testamento que eram considerados como boca de Deus na terra. Esse profeta não existe mais. Pastor, mas é aquela irmãzinha lá que revela, que a gente procura ela e que ela sabe. Ela é usada por Deus, cheia do Espírito Santo, acredito nisso, com um dom espiritual que o Espírito Santo achou por bem conceder a ela, que aí seria para nós aí um outro tema, um outro estudo bíblico, né? Que o Espírito Santo concedeu a ela, chamada dom de profecia, ou de palavra do conhecimento, ou de palavra de ciência, né? Essa irmã não é profeta, embora no nosso vocabulário, na nossa gíria gospel, a gente chama ela de profeta. Eu tenho esse costume, né? E já você vai entender por que eu tenho esse costume. Quando um pastor me liga, eu chamo ele de profeta. Embora a nossa gíria nos conduza a esse tipo de fala, não existe mais profetas como naquele sentido lá do Antigo Testamento. E o que existe hoje são pessoas usadas com dom de profecia. Essa pessoa não é uma profeta, ela está sendo usada com um dom. E o terceiro, ou seja, é um dom do Espírito. E o terceiro seria a pessoa que prega, porque a palavrinha dita por profeta, aqui aplicada pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto, seria o profeta que é uma pessoa que fala em público. Ou seja, o pregador da palavra de Deus, né? Aquela pessoa que está pregando a palavra de Deus. Se alguém prega a palavra de Deus, ela se encaixa aqui dentro disso que o apóstolo está colocando aqui como profeta. Por quê? Eu conheço pastores que não são bons preletores, né? Olha que coisa interessante, né? Tem muito pastor que não é um bom preletor, mas é um excelente administrador, é um excelente cuidador de pessoas, né? Visita como ninguém, aconselha como ninguém, cuida da igreja como ninguém, administra a igreja como ninguém. Ele é pastor, mas a sua mensagem, eu queria que você compreendesse bem as palavras que eu vou utilizar aqui, não que a mensagem dele não é vazia, ela tem o Espírito Santo, mas ele não é bom tecnicamente falando, né, ao falar lá na frente, ao pregar em público, e não é um bom preletor, e é um excelente pastor, muito melhor, 1000 vezes melhor muitas vezes, do que aquele que prega bem, que fala bem, né? E tem muitas pessoas na igreja, e por esse mundo afora, principalmente, embora a igreja tenha resistência relacionada a isso, que prega a palavra de Deus muito bem e não possui o título de pastor. E eu até iria mais além. Tem alguns que nem deveriam ter recebido o título de pastor e que são excelentes pregadores, mas para gerar uma marca aí para a igreja, uma porta de abertura para a igreja acabou consagrando ele ao ministério da palavra, ao pastorado, melhor dizendo, né? Então, esses aí, eles existiam na igreja até há pouco tempo, pessoas que não eram pastores, mas eram excelentes pregadores em público. Esse profeta que aparece aqui, ele engloba a pessoa com dom de profecia, o camarada lá do Antigo Testamento, né? Mas ele está falando daquele que professa a palavra de Deus em público, seria o significado literal desse profeta aqui. Aquele que professa em público a palavra de Deus, né? Então, ou seja, não existe mais o profeta no contexto veterotestamentário. Existem as pessoas na igreja que recebem o dom de profecia do Espírito Santo mencionado lá em 1 Coríntios capítulo 12, ou palavra de conhecimento, ou palavra de sabedoria, né? Que são as revelações aí que nós temos, né? A palavra de conhecimento é aquela revelação do oculto. Talvez alguém vai lá, ora por você e Deus mostra para aquela pessoa coisas que só você sabia, como sinal assim para você identificar que é Deus mesmo que está falando com você. Isso acontece, eu acredito nisso, né?
E aí, é um profeta. Não, ela não é um profeta, ela é uma pessoa que possui o dom do Espírito Santo, né? Então eu já aprendi aqui que na igreja, a igreja precisava ter pessoas para difundir o evangelho, né, para pregar, para fundar o evangelho nas cidades, que era o caso dos apóstolos, e a igreja precisa de profetas. Agora é importante, eu quero ressaltar para você essas duas características aí, que eram essenciais, mais uma vez eu digo, para o funcionamento da igreja. Muitas vezes o que a igreja precisa nos dias atuais são dessas funções. Irmãos, hoje a igreja chora porque falta profeta a ela, não é? Falta profeta. Profeta no sentido de profecia, o dom de profecia do Espírito Santo para alertar a igreja dos seus pecados, dos seus erros, daquilo que ela tem feito que não agrada ao seu Deus. E falta também profeta no sentido da palavra de professar a palavra de Deus em público. Porque muitas vezes o que a gente vê nos nossos púlpitos não é a palavra de Deus sendo pregada. Hoje você tem um grupo de pastores que são artistas, que promovem entretenimentos. As igrejas onde o pastor promove entretenimento estão abarrotadas de pessoas. E muitas vezes, não são todas, mas uma grande parte das igrejas onde os pastores pregam a palavra de Deus de verdade estão vazias, né? As igrejas cheias são as igrejas onde os pastores ficam fazendo palhaçadas no altar, onde o pastor fica contando piada e fazendo o povo rir, ao invés de fazer o povo mudar de vida. Essas igrejas estão cheias. As igrejas que estão cheias são aquelas igrejas onde o pastor recua e o maior tempo é do louvor e o pessoal fica cantando e adorando e não tem um pingo de conhecimento. Não é? A igreja falta profeta porque na maioria das nossas igrejas as pessoas não professam em público a palavra de Deus. Você sabe o que ela faz? Ela grita lá na frente misturado com um monte de glória e aleluia e a gente bate palma, não entende nada. Mas a gente bate palma, que bênção. Infelizmente, hoje a igreja chora pelos profetas, né? Como que a igreja hoje, nos nossos dias, é carente de profetas? Desses homens que professam a Bíblia, a palavra de Deus, no altar, no púlpito da igreja. Né? Então, hoje a igreja chora pelos apóstolos, por aqueles que vão pregar aos não alcançados, por aqueles que sobem no púlpito para pregar a verdade e a palavra de Deus. Amém? Vamos para o próximo aqui, que já estamos chegando a 1 hora de estudo já, né? Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, né? Ou seja, a igreja, ela possui entre ela também, nas suas funções necessárias para aquela época, a função do evangelista. O que o evangelista faz? O evangelista evangeliza, né? É um trabalho que caminhava junto com os apóstolos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo claro para você naquela época. Paulo chegava, ganhava algumas pessoas para Cristo numa determinada cidade, ajuntava um número de pessoas e preparava essas pessoas para serem evangelistas, né? E assim eles saíam e evangelizavam a notícia que eles haviam recebido, o evangelho, as boas novas. Eles passavam isso a outras pessoas para que eles tomassem conhecimento do evangelho e agregassem agora também a igreja. Então o evangelista é aquele que evangeliza, é aquele que já absorveu as boas novas do evangelho e agora ele é capaz de passar isso para frente e fazer com que isso alcance outras pessoas. Na minha opinião, a gente tem uma grande incógnita relacionada ao evangelista, porque eu tenho para mim que todo crente é, por si, por natureza cristã, um evangelista. Eu baseio essa afirmação em pontos como, por exemplo, Jesus, quando ele está se despedindo dos seus discípulos, né, que são aproximadamente 500 pessoas, em Mateus, Marcos, Lucas, né? Mateus 28, Marcos 16, Lucas 22, quando Jesus está se despedindo de seus discípulos, ele comissiona esse evangelismo, não aos discípulos,
não aos 500 que ali estavam reunidos, mas inclusive a todos aqueles que viriam depois. Então, assim, é papel de todo cristão lavado, regenerado, transformado pelo poder da palavra de Deus, ser também um evangelista, né? Se você foi alcançado pelas boas novas do Evangelho, cabe você passar isso para frente e fazer com que isso alcance ainda outras pessoas em nome de Jesus. O evangelista, ele faz isso. É aquela pessoa que consegue levar outras pessoas ao Evangelho, né? Muitas vezes não, estou até equivocado aqui na minha fala, né? Em algumas situações o Espírito Santo designa algumas pessoas para poder fazer isso. Tem gente que tem esse dom, o dom de ganhar almas, né? Ele consegue pregar para aquela pessoa que senta ao lado dele no ônibus, ele consegue pregar para o colega de faculdade, ele consegue pregar para o amigo, para o parente, ele prega o Evangelho, ele consegue trazer as pessoas para Cristo, não é? E muitas vezes assim, tem uma facilidade maior em poder fazer isso. Esse aí é chamado de evangelista, dessa função aí colocada pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11. Então eu tenho para mim o seguinte, que todo cristão por si só ele é um evangelista, e algumas pessoas recebem do Espírito Santo um dom ministerial para poder fazer isso com maior naturalidade, né? Eu conheci pessoas que foram evangelistas natos, né, ao longo aí de todo o percurso de sua vida, conseguem juntar pessoas na igreja, mas não conseguem cuidar dessa igreja posteriormente, não conseguem tomar conta dessa igreja, porque apenas são evangelistas. E aí isso é até algo interessante, porque eu preciso saber qual é a minha função no corpo de Cristo para que eu não misture as coisas. Porque se eu misturar as coisas não vai dar certo, né? Se eu misturar as coisas vai dar errado, alguma coisa não vai ficar ali dentro do controle, vai sair do controle e a gente não vai ter o que fazer. Então isso me ajuda até a me localizar dentro daquilo que eu posso fazer para Deus. Às vezes a pessoa ela é um evangelista e a igreja acabou consagrando ela a pastor e o negócio deu errado. Essa pessoa é evangelista e a igreja pôs ele para cantar no louvor e aí o negócio deu errado, né? Não é por aí, não é verdade? Então, cada ministério tem o seu ministério. O evangelista é aquele que consegue trazer pessoas para Cristo. Como que nós precisamos de gente assim na igreja Batista Nacional Atos, aqui em Lagoa da Prata, né? Já tivemos entre nós pessoas assim, e aí eu trago à memória aqui o irmão Marcos, mas a irmã Conceição, que eram pessoas, era um casal que saía para evangelizar no nosso bairro ali sozinhos e ganharam muitas pessoas para Cristo, para o Senhor ali, que estão até hoje na nossa igreja. E os irmãos são evangelistas, quando saem para evangelismo lá em Belo Horizonte, hoje conseguem fazer isso de forma de excelência, né? De forma como ninguém consegue. Então, assim, como que nós hoje aqui na nossa igreja, eu quero trazer agora a responsabilidade para nós, como que nós precisamos de pessoas assim? Nos falta o evangelista. Muitas vezes, não só na nossa igreja, mas em qualquer igreja, a pessoa acaba esperando com que todos os dons ministeriais recaiam sobre uma só pessoa, o pastor, né? E não é assim. A igreja ela é constituída de multifunções. O apóstolo Paulo enumerou aqui 4 funções, né? Ele colocou aqui 4 funções que são essenciais para que a igreja perpetue em nome de Jesus. Amém? Os irmãos do Instagram, eu já vou estar voltando com o vídeo aqui, porque já passou aí 1 hora e aí o vídeo terminou, mas pode voltar aí que a gente já está colocando novamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Já estamos de volta lá no Instagram também. Irmãos, então, ou seja, a igreja ela é assim, ela possui as suas multifunções, né? Ela tem as suas multifunções que precisam ser realizadas dia após dia, amém? E a última aqui, que geralmente a gente separa, mas ela é uma função só, né? O texto diz assim, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Talvez você pense assim, pastor, por que o senhor está colocando os dois como um só, pastor e mestre? Tem uma regrinha aí de interpretação que a gente pode aplicar nesse texto. Todas as funções até aqui foram separadas pela palavrinha outra e uma vírgula.
Apenas o mestre não foi separada por uma palavrinha chamada outra ou uma vírgula. Isso significa que essas duas funções estão em uma só, porque senão o versículo seria assim, ó. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Ou seja, seriam 5. Não são 5, são 4, né? Porque ele colocou aqui pastores e mestres como sendo um só. O que eu aprendo com isso aqui? Talvez até dispensa falar para você aí a respeito do pastor, porque você já tem várias interpretações daquilo que faz um pastor. Mas esse versículo coloca um grau de responsabilidade muito grande em cima do pastor. Esse versículo coloca aí a questão do pastor ter que ser também mestre, né? O pastor tem que ser mestre. Eu até acredito que por iluminação e obra do Espírito Santo, o Espírito Santo pode encher aí um homem e dar para ele toda a ciência. Aliás, eu conheci grandes homens de Deus, pastores, que nunca passaram na porta de um seminário, que nunca leram um livro de teologia e tinham mais conhecimento bíblico e teológico do que muitos pastores que eu conheço aí, que comem, devoram livros, né? Eu até acredito na obra do Espírito Santo para poder fazer isso aí, mas acredito ser uma coisa muito eletiva, numa situação onde não tivesse ferramentas como nós temos hoje, mas todo pastor precisa ser formado, né? Essas duas palavrinhas juntas, ela me ensina que todo pastor tem que ter um diploma de formação, não algo conquistado aí à distância, pela internet, sem conhecimento algum. Não desse jeito não, tem que ter conhecimento, ciência, não só um papel pregado atrás dele numa parede escrito formado em teologia, não, tem que ter ciência, né? Tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência. Todo pastor precisa ser mestre, né? Todo pastor precisa ser mestre. É o que o apóstolo Paulo está colocando aqui, que aquele que fosse estar à frente da igreja como pastor, porque pastor é o para-raio, né? Pastor é aquele que tem que ter a resposta para todas as perguntas, o conselho para todas as situações, a saída para todos os caminhos fechados. O pastor muitas vezes é esse, né? Esse que você vai procurar com aquela dúvida e ele vai ter que ter. Muitas vezes não vai dar tempo assim, deixa eu ir ali estudar para me te dar uma resposta. Não, ele vai ter que ter algo ali para poder sanar sua dúvida naquele momento, naquele instante, porque ele possui esse título chamado pastor, né? Então, por isso que o pastor tem que ser mestre. O pastor tem que ser mestre porque imagine um pastor para pregar a Bíblia lá na sua igreja e ele está caçando Abacuque lá perto de Timóteo, né? Imagine um pastor para pregar para você apenas mensagens motivacionais de autoajuda que não acrescente a você nenhum conhecimento bíblico, né? Então, todo pastor tem que ser mestre. Isso aí é algo que a gente tem que carregar para a gente. Porque, olha, deixa eu te fazer uma comparação para você. Você consultaria algum problema de enfermidade sua com alguém que se diz médico, mas não é formado? Você procuraria alguém aí, o seu Zé das Quantas, para te receitar um medicamento sem ter o diploma de médico? Você não faria isso. Você coloca o seu carro na mão de qualquer camarada, arruma aí, troca as velas aí para mim, a correia dentada, você faria isso? Não, você procura alguém que seja formado, seja a formação teórica ou prática, porque o caso do mecânico acontece mais na prática do que na teórica muitas vezes. Você vai querer alguém que seja formado para poder fazer aquilo, não é isso? Senão seriam desnecessárias aí as faculdades. Senão pode fechar as universidades e vamos fazer só pelo achismo, por aquilo que cada um se destaca, que vai dar certo. Por que quando você vai servir ao Senhor e vai ter alguém aí como pastor sobre a sua vida, pode ser qualquer um sem diploma, só porque ele orou em língua ali dentro da salinha, a gente fez dele pastor, né? Por que para você pode ser qualquer um que correu lá, empurrou o seminário dele com a barriga só para conseguir o título de pastor? Por que pode ser qualquer um? Por que na hora que você vai escolher o médico você é criterioso?
Você não vai consultar do coração com o ginecologista, você não vai consultar do coração com o urologista, você vai no cardiologista, não, aquilo ali é formado nessa área. Né? Você não vai tratar o seu dente com um ortopedista, você vai no dentista, porque ele é formado naquela área. Por que na hora de te orientar espiritualmente, pregar para você, você faz isso com qualquer um? E eu estou falando que não é só a questão do diploma, né? Existem pastores aí hoje que são pastores por influência de amigos, tipo assim, quem foi me fazer pastor era meu amigo, aí ele me ajudou aqui, me deu uma forcinha, eu me tornei pastor. Hoje a gente tem muito pastor aí que não são pastores coisa nenhuma não, por causa de uma influência ou de outra fizeram deles pastores. Não sabem nem por onde andam teologia. Se você conversar sobre teologia com ele desconversa, fala que tem que estudar a respeito do assunto para te dar uma resposta depois. Esses não são mestres. Um pastor precisa ser mestre. Ele tem que ter o conhecimento da ciência, ele precisa ter o conhecimento bíblico para poder, nessa questão aí, sanar a sua dúvida. Quando você está com um problema lá na coluna, você não procura o ortopedista. Quando a sua fé estiver mal, você vai procurar o pastor. Você não vai procurar o ortopedista para ele te falar a respeito da sua fé, para ele te dar uma resposta bíblica. Você vai procurar o pastor. E esse pastor tem que estar pronto, ele tem que ser um mestre para poder te atender. Agora, mestre. Por que mestre? Por que eu falei tanto de mestre? Porque pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que apacenta, pastor é aquele que tira o carrapicho da lã da ovelha, né? Pastor é aquele que trata as feridas, que larga as 99 para buscar a perdida. Esse é o pastor. Essa seria a especificação de pastor. E aí é o seguinte, ele não pode ser só isso. Além disso, ele tem que ser mestre, é o que Paulo está colocando. Mas essa seria a função de pastor. E essa função de pastor, ela é uma função espelhada em Deus. Agora você consegue imaginar o tamanho que é do ministério pastoral? A palavra pastor vem do sentido de cuidador, né? A palavra padre vem do sentido de pai. E a palavra pastor do sentido de cuidador. Ambas estão relacionadas aí à liderança religiosa porque estão espelhadas em Deus. Deus é que cuida de nós como filhos. Então, ou seja, isso aumenta muito essa responsabilidade chamada ministério pastoral, não é verdade? E aí por isso que eu disse que no Novo Testamento não há cargo bíblico maior do que o do pastor. Não há cargo bíblico maior do que ele, porque a função dele é semelhante à função de Deus. É semelhante à função do Pai, não é? A função dele é semelhante à função daquele que cuida, daquele que zela. Então, ou seja, por isso que eu digo que no Novo Testamento não há função maior que a do pastor, porque no Novo Testamento nós temos responsabilidades apenas sobre a vida daquele que é pastor. Compreende isso, meu irmão? Quando Jesus voltar, o único ministério, ou o único ministeriável, que vai precisar prestar contas diante do Senhor é o pastor. O ministério de louvor não vai fazer nada. Quem pregou para as criancinhas não vai fazer nada. O diácono acabou o seu serviço. O profeta que proferia a palavra de Deus em público acabou o seu ministério, não tem mais nada. O apóstolo não precisa mais levar a igreja porque tudo agora acabou. O pastor vai ter que pegar e ter que dar conta de cada um daquele que ele perdeu, de cada uma daquelas aí que saíram, de cada uma daquelas que estão no mundo, de cada alma que não foi cuidada, de cada ensinamento que foi dado de maneira errada, de cada conselho equivocado. Não há maior título, maior cargo do que o pastor dentro da igreja, porque é o único que tem essa responsabilidade. É o único que, quando tudo acabar, vai ter que prestar conta. É muito melhor para você nunca ser um pastor e servir a Deus com toda a intensidade do seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, ter seu nome escrito no livro da vida, e quando Jesus voltar, você, aleluia, né? E entrar direto para o céu, do que almejar essa terrível coisa que é o ministério pastoral. Porque para a gente que somos pastores, dá um medo no coração quando a gente fala assim, peraí, quando Jesus voltar não vai ser só assim. Eu vou ter que sentar numa cadeirinha e vou ter que dar conta do ministério que eu fiz aqui, porque eu sou a representação, o espelho daquilo que ele faz com a gente aqui na terra.
Então, o assunto é sério, não existe. Aí o camarada quer, eu quero ser apóstolo, não posso ser só pastor, eu quero ser bispo. Ele quer ser para ser uma estrela, para ter algo a mais. Essa hierarquia bíblica ela não existe. O que existe na Bíblia são funções, e é o que nós aprendemos aqui nessa noite. Nós aprendemos aqui nessa noite a respeito dessas funções. Essas funções, ou mesmo o pastorado, que é o nosso último assunto aqui, que nós estamos falando sobre ele, isso não quer dizer que você tem que, de certa forma, bajular o seu pastor. Isso não quer dizer que, de certa forma, o seu pastor só tem que andar limpinho e cheiroso e no ar-condicionado de avião. Não, isso não quer dizer isso, não. Não quer dizer isso. Isso aí nós estamos falando aqui de um grau de responsabilidade que seja maior. Nós não estamos falando de estrelismo. Porque se pegarmos pelos grandes homens de Deus na Bíblia, nós vamos ver que estrelismo não fizeram parte dele em momento algum. Se você pegar o apóstolo Paulo, você não vai ver o apóstolo Paulo, o maior de todos os apóstolos, como uma estrela a ser reverenciada. Não é isso, meu. Mas quando você vê um pastor, respeite-o pela responsabilidade ministerial, pela carga ministerial que esse homem possui. Se você deseja ser pastor, se você tem um chamado pastoral, pense em primeiro lugar na grande responsabilidade ministerial que esse cargo exige de cada um de nós, que esse cargo tem sobre nossas vidas. Entende isso, meu irmão? Não é estrelismo, são responsabilidades maiores. Amém? Essas são as funções que a gente chama de função ministerial, ou os dons ministeriais que o Senhor concedeu para a igreja nesse período aqui paulino, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha, como eu disse no começo dela, agregado aí a você conhecimento bíblico. Hoje é uma mensagem diferente daquela que a gente prega no domingo, na quinta-feira. É uma mensagem mais voltada ao estudo da palavra de Deus, e como estudante da palavra de Deus, a nossa oração é para que Deus tenha acrescentado conhecimento bíblico, teórico ao seu coração, à sua vida, em nome de Jesus, e que esta palavra também nos leve a refletir sobre algumas coisas, igual eu disse no começo, que Deus tem me designado para fazer lá na igreja, Para que o Senhor tem me chamado? Será que o Senhor tem um chamado específico para mim? Se tem, qual que é? Então eu preciso saber desenvolver, desempenhar bem esse ministério, esse chamado. E que você, meu irmão, em nome de Jesus, ache aí o seu chamado, o seu ministério e sirva ao Senhor com toda a intensidade de coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta palavra que foi ministrada aos nossos corações. Eu oro para que o Teu Espírito Santo continue dando entendimento, esclarecimento da Tua palavra às nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a Te servir com os dons e talentos que o Senhor nos tem dado para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Meu irmão, quero agradecer aí a presença de todos os irmãos que deixaram aqui o seu comentário, ou que nos acompanharam aí de forma online, Vários irmãos, o Juninho, a Ruth, o Júlio, o irmão Genivaldo, o pastor João, o André, mais a Amanda, a irmã Maria da Conceição, deixou aqui um pedido de oração. Preste atenção nesse pedido de oração. Agradeço a Deus as orações que pedi, não só a mim, como a toda a igreja, pelo meu irmão que estava precisando de uma casa de aluguel. Graças a Deus ele conseguiu. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Glória a Deus. A gente tem orado aí pelo irmão da Conceição para que ele arrumasse uma casa e graças a Deus apareceu, em nome de Jesus. Agradeço a presença mais uma vez aí da Rosângela e os irmãos também que nos acompanharam através do Instagram, O Rian, Roseli, a Dorinha, Maria da Luz, a Ivone Correia, o Edmar, a Lelis, a Arte Terapia, são os irmãos aqui que apareceram para mim aqui. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Antes de sair desse vídeo, deixa o seu joinha aí, dá uma curtida nessa transmissão ao vivo,
Amém? Deixa um comentário aí, diga amém aí no comentário, como sinal que você recebeu aí essa bênção sacerdotal na sua vida. E eu abençoo, meu irmão, a sua casa, a sua família, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Digno é o Senhor de honra. Digno é o Senhor de glória. Digno é o Senhor de toda adoração. Glória a Deus, né? Os irmãos estão deixando o joinha aí. Eu vou dar um tempinho para você escrever seu amém no comentário. É esse amém, é esse joinha aí no seu comentário que faz com que o Facebook coloque esse vídeo para cima e ele alcance mais pessoas, amém? Então a gente pede os irmãos aí para dar o joinha, para deixar o amém. Para quê? Para que o Facebook mantenha esse vídeo aí sempre subindo lá na linha do tempo e aparecendo para mais pessoas. Então é muito importante aí você poder deixar o seu joia, deixar o seu amém. Quanto mais joinhas, quanto mais amém no comentário, melhor o Facebook entende que isso foi. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Graça e paz, né? Boa noite a todos, em nome de Jesus.